Alexandre da Costa Piedade, de 53 anos, foi morto a facadas na Ilha do Governador, atingido inicialmente por um homem que até então havia mencionado que confundiu o sargento da FAB com o PM do Rio de Janeiro. E a farda da PM, o novo uniforme da PM. Tirando o abrigo do 7º uniforme, se ele estivesse somente com o 7º uniforme, sendo do Nascimento Freire de Barros, 30 anos, e pasmem, também um militar da Força Aérea Brasileira, reformado em 2019 por alienação mental. Um surtado da vida, né? Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí. Terça-feira, início de uma nova semana, e vamos com tudo, porque já estamos quase na metade do ano e é assim, piscou, passou. O assunto tema de hoje é um caso ocorrido recentemente, na última sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, agora no Rio de Janeiro. Um sargento da Força Aérea Brasileira, identificado como Alexandre da Costa Piedade, de 53 anos, foi morto a facadas na Ilha do Governador, atingido inicialmente por um homem que até então havia mencionado que confundiu o sargento da FAB com o PM do Rio de Janeiro. Esse caso me chamou a atenção por quê? Porque o assunto é sobre este ocorrido e sobre a constante insegurança que os militares das Forças Armadas têm ao andar ou precisar andar fardado no Rio de Janeiro. Vou estar aqui relatando para vocês como é para os militares das Forças Armadas toda essa vivência de estar ou não fardado no Rio de Janeiro e a insegurança que envolve isso a partir desse caso do sargento Alexandre Costa Piedade. Vamos juntos. Inicialmente, já preciso adiantar para os senhores que essa história tem uma série de camadas. Por quê? Já andou surgindo atualizações sobre este caso. Inicialmente, esse caso me chamou muita atenção. Por quê? Porque foi relatado que... Foi relatado que um militar da Força Aérea Brasileira tinha acabado de sair do seu expediente e estava tomando um café no estabelecimento fora da unidade militar, embora fosse próximo, fosse na área onde tem a unidade militar. E ele estava fardado, né? Podemos analisar assim, ele saiu fardado porque ele devia ser 2 passos ou na esquina da unidade em que ele atuava, tá? Já precisa adiantar que não é comum um militar da aeronáutica estar para cima e para baixo em lugares com uma distância muito grande, fardado. Avião. É bastante incomum isso, porque tem toda uma questão da insegurança na própria cidade do Rio de Janeiro com relação aos próprios militares das Forças Armadas, tá? A história anterior é que ele estava nesse estabelecimento, tinha acabado de sair do expediente, estava tomando um café nesse estabelecimento quando do nada, do Neida, passou um homem e desferiu 8 facadas nesse militar, tá? Já foi atualizado, foram 8 facadas em várias regiões do corpo, pegando regiões como rosto, pescoço e costas. De início, a informação que tinha sido passada pela imprensa é que o camarada, ele foi em direção a uma comunidade próximo dali daquela região, a comunidade do Barbante, e tinha anunciado ali para os traficantes daquela comunidade que ele tinha acabado de matar um PM. Ou seja, ele tinha confundido o militar da aeronáutica com um PM fardado. E eu fui pesquisar se tinha mudado a farda da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está com um novo uniforme, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Que esse tipo de uniforme só consegue se assemelhar meio que uma certa distância, mas consegue ser um pouco mais parecida com os militares que usam nas suas unidades o 7º uniforme e o abrigo do 7º uniforme, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o abrigo do 7º e a farda da PM, o novo uniforme da PM. Tirando o abrigo do 7º uniforme, se ele estivesse somente com o 7º uniforme, sendo tanto a canícula interna ou a externa, tanto faz, porque a diferença é ínfima, só tem um negocinho aqui no ombro, que eu esqueci o nome, que faz essa diferença no caso dos sargentos. Eu não vejo uma possibilidade, uma pessoa em sã consciência, fazer essa confusão entre os uniformes da aeronáutica e da PM do Rio de Janeiro. Naturalmente, a gente enxerga que o cara não batia muito bem da cabeça. E essa minha dúvida foi confirmada com a atualização do caso.
Vou chegar até lá pra vocês. Calma aí, fica aqui. Até então, nas informações anteriores, foi dito que logo que esse rapaz anunciou lá que tinha acabado de matar um PM, como se fosse a glória, os traficantes deram uma surra nele, tá? De uma forma que ele ficou quase pra ir também de arrasta pra cima. E deixaram o cara moribundo já na saída dessa comunidade, largado lá, e foi quando ele foi encontrado pelas polícias, tanto a civil como a militar, que a civil já entrou na investigação, e a PM estava rondando lá pra encontrar esse camarada. A informação que é passada pelas mídias é que ele foi encontrado horas depois com sinais de espancamento na Estrada das Canárias, próximo dessa comunidade, na comunidade do Barbante. O meliante foi levado sob custódia, mas foi internado no Hospital Municipal Evandro Freire, em estado grave. E aí um ponto importante nessa atualização que temos foi que ele foi identificado como Lucas do Nascimento Freire de Barros, 30 anos, e pasmem, também um militar da Força Aérea Brasileira, reformado em 2019 por alienação mental. Um surtado da vida, né? Pra quem já acompanha o meu canal, eu falo que essas questões de saúde mental, de surtos psiquiátricos, no ambiente militar, não é incomum. E o que já foi conseguido de informações pela Polícia Civil sobre esse Lucas, que até então já estava reformado pela Força Aérea Brasileira, foi que, em 2020, ele chegou a ser preso pelo homicídio de uma outra pessoa, após uma discussão de trânsito em Guaratiba. Os laudos psiquiátricos apontavam que ele sofria de esquizofrenia paranoide. Na sequência, ele foi solto porque o Ministério Público resolveu soltá-lo. Embora todos os laudos apontassem essa dificuldade mental psiquiátrica do camarada, ele foi solto pelo Ministério Público e deu no que deu. Pela Força Aérea Brasileira, documentos, no caso do processo dele de chegar a ser reformado, constam que ele havia sido diagnosticado como incapaz para as atividades militares ou qualquer outra atividade profissional. Ele foi considerado permanentemente incapaz, com a necessidade permanentemente de cuidados pela enfermagem. E aí esse caso cabuloso me remete a uma questão que é muito comum entre os militares das Forças Armadas. Eu posso dizer aqui com propriedade, com relação à rotina dos militares da Força Aérea Brasileira nas suas unidades, né? Eu servi em Manaus e lá na época era muito comum eu sair fardada, mesmo que fosse para dar um rolê no centro de Manaus, ou na questão da rotina, que às vezes ficava muito curtinha, pegar e ainda sair fardada e assistir uma aula na faculdade. E não era uma dor de cabeça, ou da minha parte não existia insegurança na cidade de Manaus. Quando eu retornei ao Rio de Janeiro, a minha cidade natal, na época já morando num apartamento próprio que eu tenho, na freguesia Jacarepaguá, que ficava bem próximo à unidade em que eu exercia minha atividade profissional, atividade militar, eu passei por uma situação de precisar mudar todos os meus costumes. Sair à paisana, com roupas civis, e trocar lá, na unidade militar. Eu lembro que assim, eu não tinha tanto receios como o pessoal tinha, mas eu vi o quanto, para algumas militares, isso era uma questão de vida ou morte. De você não andar fardado, mesmo que seja dentro de um carro, de jeito nenhum, pelo Rio de Janeiro. Eu posso dizer que eu me mantive sendo uma exceção, que eu não fiquei tão encucada, tão bitolada, com um medo gigante. Eu não fiquei. Quando eu precisava representar, eu precisava me apresentar em qualquer outra unidade fora da minha unidade de serviço, eu ia fardada. Porque eu pensava assim, se eu não conheço a unidade, ainda tenho que me apresentar numa unidade que eu não conheço, pra entre correr o risco de algum superior hierárquico babaca me dar uma chamada porque eu estou me apresentando naquela unidade ainda a paisana e eu ainda ter que me explicar, eu prefiro correr o risco de ser assaltada, de sofrer um incidente na rua por estar fardada, do que correr o risco de ser chamada a atenção numa outra unidade. Isso ia me fazer muito mal, né? Na época que eu servia no Rio de Janeiro, eu já estava mal de várias formas, principalmente na questão emocional, por situações vividas na primeira unidade. Então, pra mim era 1000 vezes pior ser chamada a atenção por um mais antigo na outra unidade, que eu não conhecia, que eu estava indo, às vezes, por missão, por representação, por um serviço à parte, do que correr o risco até de vida nas ruas do Rio de Janeiro por estar fardada. Mas isso é uma ação, uma atitude
que é uma exceção dentro do Rio de Janeiro. Mas o pessoal tem receio de ser confundido com o PM, a farda? Não existe isso. Tanto que essa notícia, logo que eu ouvi, eu fiquei... E na verdade, o maior medo dos militares que servem no Rio de Janeiro é o que costuma acontecer e que é uma realidade dos meliantes simplesmente englobarem. Principalmente se a gente levar para o viés da consciência e da instrução. A maioria vem de classes muito baixas, o pessoal que está no crime, simplesmente eles não vão saber diferenciar o operacional de um militar das Forças Armadas que, por exemplo, trabalha na saúde e que nem tem posse ou porte de arma para um PM do Rio de Janeiro. Simplesmente a grande maioria, eles englobam. É tudo tira, inimigo deles e pronto, final, acabou. Então esse é o medo da maioria dos militares que servem no Rio de Janeiro. Sobre o caso do sargento que faleceu, a Força Aérea emitiu uma nota lamentando profundamente o ocorrido e expressando suas sinceras condolências à família do militar. A instituição declarou que está acompanhando de perto o caso e colaborando ativamente com as autoridades policiais para a completa elucidação dos fatos. A verdade é que não tem muito o que fazer, gente. Ali foi uma tragédia, se a gente levar ao pé da letra, uma tragédia anunciada, que nesse ponto nem é um processo de responsabilidade da Força Aérea Brasileira, né? Porque o meliante também é um militar reformado. Já havia tido problemas logo após ser reformado, estava preso e o Ministério Público simplesmente decidiu que ele poderia ser tratado livremente. E é isso. Decidi trazer essas questões aqui pra vocês porque geram reflexões. Esse caso me chamou muita atenção porque pega, de certa forma, no medo que já existe entre os militares que servem na cidade do Rio de Janeiro, tá? Se você serve no Rio de Janeiro, é militar ainda, ou serve em outra cidade que tem as mesmas questões, talvez São Paulo, né? E quiser deixar alguma contribuição aqui nos comentários, fique à vontade. Deixe a sua opinião, sua sugestão, deixe o seu ponto de vista aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e responder, tá? Pra você que caiu de paraquedas aqui e gostou do projeto Perrengues Militares, convido vocês a assistir outros vídeos. Temos uma série de 15 vídeos longos, aí inéditos. Fiquem à vontade. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Ativar o sininho, dar notificação em todas, pra que o algoritmo consiga entregar mais rápido pra vocês logo que tiverem vídeos novos, né? Ainda somos um canal pequeno, estamos rumo aos primeiros 1000 inscritos e eu estou muito feliz pelos meus 580, já vamos pra 600 inscritos. Então, se você também deseja contribuir com esse trabalho, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que também vai gostar destes assuntos. Fique à vontade, compartilhe nos seus grupos militares ou de conhecidos, fiquem à vontade. Deixe de dar o seu joinha, tá? Porque é muito importante aqui para o desenvolvimento desse canal, é um fortalecimento, não custa nada, você só clica no joinha e isso significa muito para quem tá desse lado aqui fazendo conteúdo, tá? Um beijo enorme para vocês e nos veremos no próximo vídeo deste canal. Tchau, tchau!